me chegou foi sempre uma estranheza. Alguns reclamando de espaço demais dado a fulano, outro que vários foram apenas citados. E também pela forma com que o Nejar apresenta a história da literatura partindo dos autores. Bom, como eu falei anteriormente, existem várias histórias da literatura. E a de Silvio Romero, não sei quantos, não lembro agora quantos volumes tem, mas é uma obra imensa, ele não faz um trabalho muito diferente do que Nejar faz agora. Talvez Nejar tenha a grande distinção ao emitir esses juízos de valor. E quando emite esses juízos de valor, a começar, ou os mais assintosos, com seus próprios parceiros de academia, isso já legitima a obra. Ele não fez uma obra para os amigos, ele fez uma obra para a literatura e para as pessoas que gostam de literatura. É óbvio que uma obra dessa extensão permite que se entre nela com as intenções melhores ou piores por várias aberturas que ela permite. Então, tem autores que são... ninguém, ou quase ninguém, sabe da existência, mas já os recupera e mostra para nossas gerações, as de agora, as que virão, a importância desses autores. E outros autores extremamente insensatos por nós, que escrevemos nos jornais, são tratados de uma forma menos privilegiada e alguns são deixados de lado. Então, para começar essa conversa com o Nejar, vamos começar por duas questões. Primeiro, o que move alguém a escrever mais uma história da literatura? E outra, como ou por que Paulo Coelho ficou completamente esquecido nessa obra? Não há sequer a citação de seu nome, visto que Paulo Coelho é o nosso escritor, infelizmente, mais lido. Professor. Em primeiro lugar, quando me convidaram para vir aqui à minha terra, é lógico que o coração balançou. Sempre balança o coração. E eu quero dizer da minha alegria de estar aqui junto com Luiz Horácio, que não é apenas crítico, é um excelente romancista. E Rejane, a sua companheira, e grandes poetas. Aqui eu estou vendo o Carlos Legendre, eu estou vendo o Luiz Coronel, o Silvestrinho, e outros que estão me vendo e que depois eu quero ver. Respondendo à primeira pergunta, o que moveu? Simplesmente, Luiz Horácio, a inexistência de espaço crítico da minha geração. Todas as histórias da literatura tratam de autores falecidos, de escolas, alguns ficam nos simbolistas, uma ou outra chega aos modernistas, e tudo no sentido de uma concisa história. Não que seja defeito a concisão, mas quando a concisão é demasiada, quando a verdade fica escondida sob pretexto de concisão, então é defeito. O que moveu?
a necessidade de dar um olhar amoroso sobre a nossa literatura. Eu, quando saí de secretário-geral da academia, voltei para Guarapari, para o Paiol da Aurora, em uma biblioteca imensa que nos anos eu consegui armazenar. Eu comecei a trabalhar com o objetivo de tentar mudar as coisas. Porque eu não aceito, eu não aceitava, eu não aceitarei esse sistema de rascunho de outro rascunho, de citação de outra citação, da falta de originalidade nas histórias de literatura, na repetição, no processo simplesmente pedagógico que se transforma numa verdadeira armadura. Se Davi tivesse que lutar contra Golias e usasse de armadura, ele teria sido derrotado. Saul quis dar a Davi a armadura e ele atirou longe a armadura. Eu confesso a vocês que, de fato, a minha história da literatura deve ter incomodado alguns acadêmicos. O que é que eu vou fazer? Eu prefiro a minha consciência do que agradá-los. Eu sigo um esquema, uma direção, que era de Tristão de Ataíde. Que eu entre na academia, mas a academia não entre na minha vida. E isso eu repito sempre, para não ficar muito embalado com imortalidades. Porque a imortalidade mesmo é a língua, a palavra, é o povo. Então, a minha resposta é essa. Eu senti necessidade de criar um espaço crítico para os contemporâneos, que não aparece praticamente em nada, que são escamoteados. Mesmo autores como autores que são famosos, eles só falam daqueles que foram seus companheiros de geração. Como um marechal que está cheio de medalhas e não se preocupa mais em ter medalha mais nenhuma. Um deles é Antônio Cândido, grande crítico, mas que ficou apenas Guimarães Rosa, Oswald de Andrade. E nós precisamos nos debruçar sobre a literatura hoje. Um João Baldo Ribeiro, um Moacir Scliar, que era meu amigo, eu recebi na casa de Machado, Nélida Pinhon, e tantos outros. Nós temos que nos voltar para os nossos contemporâneos. E depois, um outro polo, os Horácio. Toda a história da literatura é dividida em gêneros. Romance e romance. Poesia, poesia, ensaio, ensaio. E eu, na minha história, eu defendo que não é o gênero que determina a linguagem, é a linguagem que determina o gênero. Nós podemos ter poesia em Guimarães Rosa e temos um mural do Grande Sertão Veredas. Temos ali também
sociologia. Há um autor alemão que descobriu em Guimarães Rosa toda uma vertente sociológica que vai de Euclides da Cunha até os autores mais contemporâneos no que tange a sociologia do Brasil. Então, também a ficção, Clarice Lispector. De repente, Clarice Lispector, a gente está lendo um texto de ficção e ela tem uma epifania, o êxtase. É um instante absolutamente poético. Enquanto Guimarães Rosa caminha para o cosmos, Clarice caminha para o grande silêncio. Então, eu senti necessidade, Luiz, de fazer esse trabalho. É um trabalho, confesso a vocês, que, como disse um amigo, é um trabalho de doido. Por quê? Porque eu não trabalhei em equipe. Eu fui, como diria o meu amigo, eu até me emociono de lembrá-lo, Luiz Clear, eu fui o exército de um homem só. Porque o problema, exatamente, de equipe, é que um pensa de um jeito e o outro pensa de outro, e não há unidade na obra, como aconteceu na obra de Afrânio Coutinho. Cada um pensa diferente. E eu prefiro ter uma unidade na correnteza do pensamento. Agora, o que eu gostei, entre tantas manifestações, também houve manifestações muito favoráveis. Eu tenho lá os meus arquivos de e-mails, de mensagens. Nelly Novaes Coelho, por exemplo, disse que eu criei um novo estilo de literatura. Eu acho que ela tem razão. Porque é linguagem. A história da literatura tem que ser linguagem. Tem que ser bem escrita. Não ter que ter apenas o sentido didático. Tem que ter o sentido de obra literária. Eu acho que isso é uma inovação. Já outras duas questões. Quando você fala nos poetas emblemáticos da geração de 45, que é, no meu entender, uma geração esquisita, que não sabia se era parnasianos, neoparnasianos, você cita, não lembro agora quantos, mas são pouquíssimos, uns 4 ou 5, e entre eles você cita o Ives Gandra da Silva Martins, que foi, quando do lançamento da sua primeira versão da história da literatura, que ia até a Fundação de Brasília, eu já tinha feito essa observação a você, que não entendia o Ives Gandra como um representante. Essa é uma questão. A outra está na página 583, quando você fala dos ratos, do Dionélio Machado, e faz um contraponto que, para mim, é brilhantíssimo, com o Graciliano Ramos. Então, peço a você que fale sobre esses dois aspectos e é claro que se demore mais sobre o Dionélio, que é muito mais importante do que essa rusga de resenhista que eu trago. Não, inclusive, o Ives Gandra Martins é um jurista, poeta, com as mesmas características do formalismo da geração de 45. Eu inseri, porque ele está dentro da mesma visão formalista.
direito na poesia e a poesia no direito. E o que é preciso é muito voo, porque o direito é pesado. Não é mesmo, Jandra? Estamos falando sobre isso. Então, o segundo aspecto, o John Nery Machado, nos Atos, ele se aproxima fulgurantemente de Graciliano Ramos. Há um momento em Graciliano Ramos que começa a falar em ratos. E eu achei isso impressionante. Porque o homem Graciliano Ramos é um homem esmagado pela sociedade, pelas circunstâncias. E o homem John Nery Machado também é um homem esmagado. Porque os ratos roem até o alimento. Há um momento dos ratos que é uma roedura e que fala muito desta penúria que o romance de 30 sofreu. Porque, vejo os amigos, nós estamos acostumados muito a um processo escatológico. Nós estamos acostumados aos arautos do fracasso. E é impressionante como poucos na literatura tratam da grandeza do homem. Tratam da delinquência a partir de Nelson Rodrigues e de Rubem Fonseca. Então, eu respeito, eu não estou fazendo nenhuma crítica pessoal, mas há toda uma geração escatológica que é imitadora de Rubem Fonseca, e Rubem Fonseca não deixa de ser imitador de Nelson Rodrigues. Sem Nelson Rodrigues não haveria Rubem Fonseca. As coisas precisam ser ditas. E não sou eu que vou calá-las, não. Porque eu não tenho ligação com igrejinhas literárias. Eu escrevi esse livro na solidão. Eu não tenho grupos. Eu não preciso agradar a gregos e troianos. Eu tenho que agradar a minha consciência. Eu quero ser amigo da verdade. É o que eu penso. Por exemplo, há uma injustiça com Adonias Filho. Corpo Vivo é um grande livro. Por que Adonias Filho foi enterrado? Porque ele tinha uma visão do tempo da ditadura. Só que ninguém se lembra que Adonias Filho libertou muitos intelectuais da ditadura. Então, há um lado político, há um lado midiático, que leva a verdadeiras injustiças. Nós temos que ver essas coisas. Você, já que você falou em Adonias Filho, ao falar do livro dele, Os Servos da Morte, você diz que o foco narrativo é de uma onisciência, de uma onisciência domadora, pendular. Eu li esse livro faz muito tempo, mas o que você quer dizer com essa onisciência domadora, pendular? Eu quero dizer que o autor domina o texto de tal maneira, domina os personagens de tal maneira,
que ostente sobre a doma, como um cavalo. É isso. Outra questão que... Eu não te respondi, sim, meu amigo. Paulo Coelho, não é isso? Não, mas tem outra antes. Vamos deixar o Paulo Coelho por último. Uma das características, porque tem questões mais nobres do que esta. E uma das características da nobreza deste livro é a recuperação de autores que eu acho que nós que escrevemos em jornais somos responsáveis também por esse esquecimento. Outros responsáveis são os professores em todos os níveis, de você muitas vezes trabalhar com autores da moda. Eu fiquei surpreso quando esse final de semana estive em Rosário do Sul e falando com minha irmã, uma irmã do segundo casamento do meu pai, que vai fazer vestibular em Santa Maria, e disse que está na lista dos livros, lá, leituras obrigatórias, O Matador, daquela moça que também imita o Rubem Fonseca, Patrícia Mello. Né? Isso está na lista do vestibular. É leitura obrigatória, aquelas crescentes. Então, os professores têm essa responsabilidade, e nós que escrevemos em jornal também. Mas, então, entre esses nomes que você recupera, está um assim que esquecidíssimos, mas que eu acho brilhante, que é o Ricardo Ramos, né? filho de Graciliano, que eu gostaria que você falasse sobre a obra. O Ricardo Ramos escreveu uma obra e ele tinha tudo para imitar o pai, porque a sombra do pai era muito poderosa. E autor que foi Graciliano Ramos de Vidas Secas, quer dizer, aquela secura do Nordeste. O filho tem uma obra que é o contrário. É uma obra que fala da natureza, que fala, é uma obra fluvial, uma obra que trata de coisas que eu considero importantes, sobretudo o inconsciente. Porque Graciliano Ramos fugia do inconsciente. O filho enfrentou o inconsciente na criação. E há outro que tu não mencionaste, que é Samuel Havet. Samuel Havet foi pioneiro. Ele influenciou até o nosso Moacir Scria. Ele foi o primeiro que escreveu a respeito do judeu. E eu não podia esquecer. Um autor matemático, mas que traz toda aquela problemática de Asaveros, o viajante que anda de pátria em pátria, o ser judeu. E há outros. Você fala com bastante, vou dizer, carinho a respeito de José Montello e da obra do José Montello. E, num determinado momento, você diz que os espelhos do Montello, eles são anteriores aos espelhos do Borges. Então, eu peço a você que... Olha, eu confesso a vocês que eu tentei fazer um livro de tal maneira escapando de qualquer coisa pessoal. Eu não tive com José Montello uma grande relação humana. E nem ele está entre as minhas admirações humanas. Que durma em paz.
Mas eu o tratei como escritor importante nos Tambores de São Luís, que é um grande livro. Eu não posso deixar de valorizar. Agora, o problema dos espelhos é um problema que vem já de corte real. O Montello pegou em corte real o autor francês, com o qual ele tinha grande ligação. E eu, aliás, fui duro no que tange às autobiografias e às memórias. Se, por exemplo, vocês verificarem, vocês vão ver o que eu menciono sobre as biografias. Mas eu não tinha com ele um relacionamento muito fraterno, não. Mas não importa. O Nejar tem uma certa pressa em questões de problemas pessoais, e eu só vou insistir para que ele fale do Paulo Coelho e do Suassuna, e depois eu não sei se você está à disposição para algumas perguntas. Eu fico ao dispor. Algumas perguntas. As coisas pessoais ficam para depois. Então, eu sou muito profissional nas minhas coisas. O problema é que a minha esposa está enferma, está no quarto do hotel, enferma. E eu, sem Elza, fico sem ela. Então, eu estou fazendo essa conferência porque eu estou honrando a minha palavra. E porque aqui também está um amigo ao meu lado. Obrigado. Fale, então, mas seus colegas. Paulo Coelho escreveu a mim dizendo: esquecesse teu amigo. Depois eu respondi a ele que numa segunda edição eu podia pensar no nome dele, não é? Mas eu não podia deixar, ao citá-lo, de singularizá-lo. Por quê? Porque Paulo Coelho cresceu à sombra de Malba-Tahan. Enquanto Malba-Tahan foi um matemático, ele foi um esotérico e mágico. A ficção dele é mais do Oriente do que do Ocidente. E a narrativa dele é linear. E eu, se mencionar, eu vou dizer isso. Agora, ele usou depois o Twitter, se queixando. Meu filho, que gosta muito dessas coisas, disse para mim: o pai, ele se queixou também para mim. O que é que eu vou fazer? Eu não achei importante a citação do nome dele sem que haja uma singularidade, como o maior, como um dos grandes vendedores de livros, etc. Então foi isso que aconteceu. Agora, é interessante que no próprio Twitter escreveram: Paulo Coelho é um lixo, etc. e tal. Nejar fez muito bem de deitá-lo fora. Bom, eu não pensei de criar nenhuma polêmica. Eu simplesmente deixei fora e ponto. E quando você falou do Suassuna, não esperava polêmica? Suassuna é muito badalado na mídia. É impressionante. Aquela Pedra do Reino veio, fizeram programa, fizeram uma série de televisão, e um verdadeiro fracasso, um rotundo fracasso. Querem que a gente engula aquilo? Não dá, eu não consigo engolir. Eu acho que ele é um grande teatrólogo, e eu reconheço.
mas não é um grande romancista. Só isso. Vocês, quem quiser fazer pergunta ao Nejar. Eu quero, muito mais como amigo, como escritor, expressar um pensamento que, se nós não fizéssemos, ficaríamos em falta. A erudição e a postura intelectual do Nejar é uma honra para o Rio Grande do Sul e comovente para todos os seus amigos e leitores. Quem acompanha, como legenda, eu, a história do Nejar, desde os seus primeiros livros, colega de faculdade, inclusive, a gente sabe que não existe uma grande literatura, um grande escritor, que não seja também balizado por esses dois trilhos, coragem e honestidade cultural. Esses dois trilhos, é sobre eles que o Nejar se move. Nós, os escritores, eu tenho a impressão que é um ponto comum entre nós, temos um certo queixume do mundo acadêmico, desse louvar o já louvado, desse descobrir o descoberto. Então, quem se propõe a uma postura que não é esta, comete um ato de bravura. E o Nejar, que eu brincava dizendo que se algum dia eu encontrasse o Nejar montado a cavalo com uma armadura, não me surpreenderia, apenas dizia como vai, Nejar, né? Porque ele é um cavaleiro andante, sua obra, como poeta, e sua obra, escrevendo a história da literatura brasileira, é um motivo de orgulho para nós todos, para os seus amigos, e um ato de coragem que o Brasil precisava. Quero dizer isso de todo o coração. Eu quero agradecer muito, Luiz, as tuas palavras que me tocam e dizer que a gente não pode mudar de alma. Ninguém pode mudar de alma. A alma é essa. Não se muda porque o fulano quer, ou agradar o cicrano. Eu recebi tanta correspondência, vocês não têm ideia, se queixando, mas também correspondências elogiativas. Ah, por que você não me colocou? Por que isso? Por que aquilo? É lógico que toda a história da literatura está sujeita a reparos. São 1.200 páginas. Então, eu gostaria de ter colocado mais, mas também eu tenho espaço. Que o editor me exige. E eu já achei uma coragem incrível de Leia de publicar a história da literatura. Eu, quando apresentei esse livro para Leia, porque este é muito diferente do primeiro livro. O primeiro livro tem falhas. O primeiro livro, inclusive os autores românticos, parnasianos, etc., tem falhas. Eu tentei e ampliei e estendi aos contemporâneos. E eu recordo a reação do meu editor. Porque eu coloquei a história da literatura diante de várias editoras. Porque eu cansei já desse negócio de ir correndo atrás de editor. E coloquei isso diante de 3 editoras. Uma delas a Leia. E o Pascoal Soto me escreveu correndo um e-mail dizendo: Nejar, o teu livro não tem concorrente. Me dá preferência. Eu pago o que você me pedir. E eu trabalhei 1 ano nas provas desse livro. 1 ano.
houve uma equipe procurando, pesquisando também, em algumas citações que eu fazia de memória. Então, isso me deu um grande estímulo. Depois também publicou Os Meus Viventes, em terceira edição. Isso é um trabalho de 30 anos, de personagens, uma espécie de painel da condição humana. Eu publiquei, eu penso, meus 2 livros, talvez mais importantes. Por quê? Porque é um livro de anos, esses 30 anos, esses mais de 10 anos. Agora, a mim, olha quem está lá, Paulo, nós estamos falando em ti. Paulinho. Então, quando a gente faz um livro, é o livro que nos escreve também. Os autores aqui sabem disso. A gente vai escrever. O livro vai nos escrever. E havia momentos em que eu, no meio do sono, me vinha, olha, o tal autor tem essa característica. E eu anotava a característica. Por quê? Porque o inconsciente funciona com o consciente. E a paixão é o grande pano de fundo. Nada de grande se faz sem paixão, dizia Pascal. E eu defendo a paixão na literatura, na crítica literária. Quem diz que crítica literária não tem paixão, não sabe de nada. É um frio e calculista. Estou numa reunião agora, depois eu te ligo. Eu respeito os cientistas, mas a literatura precisa de amor. Eu não abro mão. Porque senão, como nós enfrentaríamos um plano igual a esse? Só amor. Perguntas? Poema, né? Fala. A sua poesia, escrevemos agora, você nos brinde com a sua poesia também. Tá bem. Eu vou brindar. É porque a poesia ficou um pouco de lado, né? Mas na história da literatura você privilegia a poesia. Também. Por isso que ela ficou de lado agora. Também, mas veja que entra todo romance de 30. Todo romance de 30. Guimarães, Clarice, J. Veiga, Murilo Rubião, que é um autor importantíssimo, Campos de Carvalho, outro autor importantíssimo, e esquecido. E os dois, Murilo e Rubião, nasceram praticamente no mesmo tempo. Só que um é contista e outro é romancista. E os dois são poetas também. E os quase, dois, quase poetas. Né? Quase poetas. Por isso que eles ficam de fora também das historiografias narrativas sociológicas do Brasil. Emily Dickinson na rixa com Deus pela perda de Charles Wadsworth. Quem é que não gosta de Emily Dickinson, não é? Abro a mão do que me cabe e até a eternidade trocaria por amar-te, ralhando ou não, sem idade. Cedo morremos, quem parte não vem no rastro suspenso. Importa termos vivido, e no viver está o tempo, o paraíso e os sentidos,
onde nós nos descobrimos. E se Deus é tão ciumento, palavras não serão limo. Abro a mão desta existência com teu rosto restituído. É presunção, talvez ciência, tudo me vem distraído. E o que me foi confiscado, como esqueceste da vida, eu na minha desvalida também me tenho deixado. Senhor, minha rixa é contigo. Quando achaste de levá-lo, achaste que era um cavalo sobre o teu vale de trigo. Era todo o bem que eu tinha, era o que suave me dava, esta parreira e eu escrava, a consumir-me na vinha. Se não me ouves, me leva, que conversarei sentada, com meu amado na treva, entre tumbas madrugada. E se a Deus nada é impossível, pode ao meu amigo dar-me, por retirá-lo da morte, sendo carne de minha carne. E se assim fizer, sou grata, porque amor não tem alarme, e o outro mundo não tem data, e que o amado possa amar-me. Aqui, por exemplo, Soror Ana Inês de la Cruz contra seus detratores. Nécio sois, que me acusais de ser em versos profana. Como pode a espécie humana ignorar que amor se faz amando de paz em paz? O vosso rigor, a chama, sem o pretender matais, mata-se o que se ama, apenas em não calar. O tempo enxuga ou desata medidas de vossas iras, quando adoça o que retira, ou retirando se lava, e não buscando agravar-vos, é glória se pondo escravos nas mãos e pés e palavras. Tem sido badalado. Vou ver se eu consigo descobrir. Sobre Camões. Vou procurar aqui. Olá. Desculpe fazê-los esperar, né? Eu aqui tenho que buscar mesmo, porque é um universo. Cada poema
guarda a personalidade da pessoa que ele escreve. Não sou um templo ou uma cidade extinta. Civilizei a língua e foi reposta em cada verso. E a fome condenaram-me os perversos e alguns dos poderosos. A meia pátria injustamente cega como eu num dos olhos, e não pôde ver-me enquanto vivo. Regressarei à era com os ossos de meu sonho precavido, e o idioma não passa de um poema salvo da espuma e igual a mim bebido pelo sol de um país que me desterra. E agora me ergue no convento dos Jerônimos do túmulo, quando não morrer. Não morrerei. Não quero mais morrer. Nem sou cativo ou mendigo de uma pátria, mas da língua que me conhece e espera. E a razão que não me dás eu crio. Jamais pensei ser pai de tantos filhos. Eu acho que fico por aqui, né? Não. Saideira. Saideiro. Saideira. Eu vou ler, eu estava vendo aqui um poema. Balada dos Enforcados. 334. Villon escreveu uma balada dos Enforcados. Eu fiz a minha balada dos Enforcados. Duros homens, duros olhos, duros conselhos de guerra, duros e ambos prisioneiros, com testa feita de terra. Duros consortes da noite, quem os pariu, de que fonte? Duros homens, duras feras, de que entranhas se fizeram? Talvez de loba parteira, talvez de troncos com eras, talvez de confusas pedras, homens duros, duras trevas, duros semblantes, o fel mostra-se bem mais eterno, bem mais terno. Mas como medir o tempo de assim viver no desterro, quando todos somos ventos e também duros viemos, homens de turvos escombros, que rumo tomar-se a cova, levam no peito e nos ombros, duros semblantes na corda, balanço em duros ramos de pupilas corvos, povo. Uma piedade se atreve, e outra lhe faz aceno. Não nenhum na forca geme, e o nós retém não tremem. Duros semblantes extremos percebem que a morte é breve, e comem as duras ervas, duros ossos de sementes, mastigam a tenra lua, com fungos e verdes leiras, duros semblantes quem fura a eternidade com os dentes. Duras tumbas, almas duras, forradas nalgum penedo, todos seguem para o ventre, sobre a mãe terrestre escura, mas os expulsa por terem comido a morte com fúria. Luciana, minha filha, que é catedrática de literatura. Luciana, fica ali.
Só avisar que os livros do Carlos Nejaro, tanto o Vivente quanto a História, se encontram ali embaixo para adquirir, assinar. Eu sou sujeito ao curso, não é? Aqui o prédio, para não deixar cair. Você lembra? Agora mais um pouco. Não, é normal. Tudo tem bastante, deu algum traste. Sempre foi. É muito bom, né? É uma aula de literatura ao vivo. Eu tive muito prazer de conhecer aí. Eu já conhecia a tradição. Foi uma dádiva da tarde. Vamos escutar o CD. Hoje eu acho que eu saí um pouquinho melhor, a gente não tem essa mania. Sim, escutei meio de festa, meio com pressa. Eu nunca tinha feito isso. Mas valeu por aprendizagem, como as pessoas gostam de fazendo. Espero que não seja um desperdício